Eu quero começar falando com vocês, antes da primeira rodada de manchetes, sobre alienação parental. O caso da Ana Hickman e do ex-marido, agora eles estão no processo de divórcio, Alexandre Correia, é bastante rumoroso, então esse caso tomou as manchetes novamente hoje, porque o ex-marido de Ana Hickman a acusa de alienação parental. Cabe à justiça tomar uma decisão sobre isso, vara de família que acompanha o caso. A alegação dele é de que não está sendo cumprido o direito dele de estar curtindo as férias com o filho no prazo que teria sido estipulado. Mas não é sobre o caso Ana Hickman, mas sobre a lei de alienação parental. Como eu disse, o caso da Ana Hickman e o caso de qualquer casal numa disputa, numa discussão de divórcio, numa acusação de violência doméstica, que é o caso que também envolve, né, todo aquele contexto que a gente já noticiou tantas vezes em relação a Ana Hickman, cabe à justiça tomar uma decisão. Mas eu queria falar com vocês sobre a lei, especificamente, de alienação parental no Brasil. Essa lei existe desde 2010 e ela é muito controversa. Porque essa lei, quando ela foi instituída aqui no Brasil, foi logo depois da Lei Maria da Penha, a lei que protege as mulheres em caso de violência doméstica, de agressão, de tentativas e, infelizmente, feminicídios, muitos no nosso país. Quando a lei da alienação parental foi instituída aqui no Brasil, ela parte de uma premissa que é desqualificar a mulher. A mulher é histérica, vingativa e abusa psicologicamente, manipula psicologicamente filhos para afastá-los dos pais. Esse é o conceito base da lei de alienação parental. E esse conceito é misógino. Esse conceito coloca a mulher nesse papel de desequilibrada, de histérica, de incapaz de lidar com o divórcio. E tanto é realidade que a própria ONU, no final de 2022, ou seja, há pouco mais de um ano, fez um apelo ao Brasil para revogar a lei de alienação parental, justamente por considerar que essa lei ela reforça a agressão contra as mulheres. A lei de alienação parental, muitas e muitas vezes, com enorme frequência, é usada nos tribunais por pais agressores, por pais acusados de violência doméstica para tentar virar o jogo contra as mulheres. Para que as mulheres sejam acusadas e não apenas os maridos, companheiros agressores, tenham que prestar contas à justiça. Então, a lei de alienação parental, ela é muito questionável, controversa. A ONU pediu que ela fosse revogada e, na prática, o que a gente vê nos processos são diversas pesquisas mostrando que, no geral, nos tribunais, um homem acusado de agressão, acusado de violência, pouco depois parte para cima da mulher com uma acusação de alienação parental. Eu não estou dizendo que não exista alienação parental, que tanto mulheres quanto homens podem, sim, manipular psicologicamente filhos para afastá-los do ex-companheiro ou da ex-companheira. O que eu estou dizendo é que o conceito que levou à criação dessa lei no Brasil é misógino. Ele coloca a mulher no lugar de histérica, de violenta, de vingativa, de agressiva, de manipuladora. A mulher que não suporta um divórcio manipula os filhos para afastá-lo dos pais. E vamos à realidade dos fatos. Quem não aceita o fim do relacionamento no Brasil? Quem persegue mulheres, mata? Quem é vítima de feminicídio somos nós, mulheres. Então, os casos em que os casamentos acabam e terminam em tragédia, na grande maioria, os autores dos crimes são os homens. 11 milhões de mulheres brasileiras vivem criando seus filhos sozinhas, sem nenhum tipo de ajuda. Porque para muitos pais, acaba o casamento, acaba a paternidade. 11 milhões. 11 milhões de brasileiras criam os filhos sem qualquer ajuda dos pais. Porque é exatamente assim. E nesse caso, a lei de alienação parental, ela é usada como uma desculpa social aceitável. Então, assim, o pai não aparece, o pai não contribui, o pai não paga a pensão, ou então é aquele pai que leva ali para tomar um lanchinho, volta com o brinquedinho,
sabe, da lanchonete, pai de meia hora em uma semana, e aí para os amigos, no trabalho, ele fala assim: não, mas é que eu sofro alienação parental. Porque é fácil dizer para o mundo lá fora que a mulher é neurótica, doida, desequilibrada. Aí a lei de alienação parental é a desculpa perfeita para dizer: ai, mas eu não convivo mais com meu filho porque eu sofro alienação parental. E eu não estou dizendo isso porque eu só li, não. Eu estou dizendo isso porque eu vivi isso. Eu sei o que é isso. A lei de alienação parental é usada por pais omissos, ausentes, que não contribuem nem financeiramente, nem na educação do dia a dia dos filhos, para acusar as mulheres, para se justificar da falha terrível que eles cometem. E, mais grave ainda, a lei de alienação parental é usada nos tribunais para acusar mulheres quando elas têm a coragem de acusar os ex-companheiros de agressão, de violência, até de abuso sexual. Então é muito importante que a gente tenha em mente quando a gente só repete o discurso: ah, fulano está sendo vítima de alienação parental. Porque essa lei, ela é criticada por diversos especialistas e pela ONU por colocar a mulher num lugar inferior, por colocar a mulher nessa posição de louca, despreparada, desequilibrada, violenta, vingativa. E é isso que precisa ser discutido no Brasil. Já tem um apelo da ONU para que a lei seja revogada no nosso país e para que os tribunais, que as varas de família tratem desse assunto de uma forma muito mais equilibrada, porque, no geral, são homens agressivos usando a lei para atacar, para contra-atacar, para tentar virar o jogo.